Marcos 12, versículos 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? E a multidão o ouvia com prazer. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, que é viva e eficaz e nos transforma e nos molda à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã através da sua palavra, fale aos nossos corações nessa manhã através da minha vida e apesar da minha vida, porque sou pobre e pecador, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar e que nessa manhã possamos reconhecer o senhorio de Cristo sobre tudo e todos. E é em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Você já deve ter assistido um filme, no caso uma trilogia muito conhecida, chamado O Senhor dos Anéis, não é mesmo? Todos, praticamente todos assistiram. Então, espero não ter nenhum spoiler aqui, tá? Mas imagine vocês assistindo ao Senhor dos Anéis e nele a gente encontra, logo no primeiro livro, ou no caso, no primeiro filme, Aragorn. Aragorn, que à primeira vista parece apenas um andarilho misterioso, não é mesmo? Alguém que quase não tem brilho, alguém que não tem destaque. Ele carrega mais dúvidas do que certezas. Mas conforme a história vai avançando, vem um grande plot twist, a grande revelação, que na verdade aquele não é um andarilho comum. Na verdade, ele é o verdadeiro herdeiro do trono de Gordon, destinado a governar com justiça e sabedoria. Ele não é apenas mais um líder, mas o líder prometido, cuja missão transcende qualquer expectativa humana ali. Algo muito parecido acontece quando nós olhamos para a passagem que lemos agora de Marcos 12, 35 a 37. Jesus, que muitos enxergavam como mais um mestre, mais algum rabi, apenas um rabi, embora um rabi muito sábio, revela-se como infinitamente maior do que o rei Davi, aclamado como o maior governante da história de Israel. Davi era. Aquilo que parecia uma simples pergunta teológica, por que dizem que Cristo é o filho de Davi? É, na verdade, uma guinada aqui poderosa para mostrar que Cristo, que Jesus, não é apenas o filho de Davi, mas o Senhor de Davi. Ele não é somente um descendente no sentido genealógico, mas ele é o Rei Eterno, o Filho de Deus. Visualize a cena. Jesus está ensinando no templo e a multidão ouve com prazer. Há pessoas ali comuns, ansiosas por uma palavra de esperança de Jesus. Mas também há líderes religiosos e também escribas, fiéis estudiosos da lei, que carregam séculos de tradição em seus estudos. O clima, ele é um clima tenso ali, porque Jesus, ele não apenas ensina, mas como a gente já viu em inúmeras passagens, ele também confronta as pessoas, principalmente os mestres da lei. E neste contexto, ele levanta uma questão que parece apenas teológica, mas é profundamente reveladora e para eles totalmente desconcertante. Como pode o Messias ser chamado filho de Davi? Lá no Salmo 110, que é o texto que Jesus ele traz à tona aqui, sendo que o próprio Davi chama ele de Senhor. Essa é a pergunta que Jesus faz.
Para compreender o peso da pergunta que Jesus ele traz, nós precisamos lembrar que na época de Jesus ali, a nação de Israel ela sofria uma forte opressão pelo Império Romano. Muitos judeus aguardavam o Messias político, o Messias militar que viesse da linhagem de Davi para restaurar o trono, a independência, a glória de Israel. Era isso que eles estavam aguardando, esperando. Esse Messias seria apenas um descendente humano de Davi, um herói, um grande herói nacional capaz de libertar Israel do jugo dos seus opressores, a quem eles tinham sofrido por 400 anos. Mas Jesus, ao citar essas palavras agora, Jesus ele levanta dois problemas cruciais naquela velha interpretação messiânica. Primeiro, se o Messias é simplesmente o filho de Davi, por que Davi o chama de meu Senhor? Por quê? Só se chama alguém de Senhor quando se reconhece estar debaixo deste alguém em autoridade e dignidade aqui. Era só assim que ele chamava. O segundo problema nessa interpretação é que esse salmo mostra que o Messias não é apenas um herdeiro terrestre aqui, humano. Ele está sentado à direita de Deus, o lugar de maior honra no céu. E Davi, ao escrever, ele diz, o Senhor, no caso Deus, disse ao meu Senhor, no caso o Messias, sente-se à minha direita. Ou seja, o Messias tem um status divino e não apenas não apenas real dentro da escala humana ali, como todos esperavam. Agora, eu queria que a gente pensasse nessa cena de Jesus no templo, mas como se estivesse no nosso mundo hoje. Imagine que ao invés de escribas e uma multidão do primeiro século, temos hoje gurus da autoajuda, coaches da vida, né? Políticos, intelectuais de renome, influenciadores digitais, cada um dizendo o que Jesus realmente significa. Versões contemporâneas do o Messias é apenas o filho de Davi, como os escribas achavam. Muitos enxergam Jesus como um influenciador motivacional, um grande líder social, um ícone do que é o amor, do amor universal ali. Uma força positiva, um sábio rabi, um sábio mestre, ou até mesmo uma figura histórica incomparável. Mas poucos o reconhecem como o Senhor absoluto de tudo, o Deus encarnado, maior que Davi, maior que o ser humano. Na nossa cultura popular, constantemente nós tentamos enquadrar Jesus em moldes que nos agradam, adaptando ele às nossas causas ou aos nossos interesses. Nós queremos um Jesus que apoie a nossa política, queremos um Jesus que apoie a nossa ideologia, nós queremos um Jesus que seja uma extensão da nossa visão de mundo. Nós queremos o filho de Davi que corresponda ao que nós achamos certo e errado, mas não o Senhor que questione o nosso coração, o nosso modo de viver. Mas se nós somos honestos também, não é apenas a sociedade como um todo que faz isso, mas nós, cristãos ou não, podemos cair numa rotina em que Jesus se torna apenas parte da nossa vida como qualquer outra coisa ou alguém. Talvez ele seja apenas a rotina dos nossos domingos, ou aquele ombro amigo que nós choramos quando nós estamos em crise. Mas assim como aqueles, meus irmãos, que ouvem Jesus no templo, nós somos desafiados a reconhecê-lo como maior que qualquer governante, maior como qualquer líder que possamos imaginar.
quando não reconhecemos que há um rei absoluto acima de tudo, nós acabamos entrando em conflitos, inúmeros conflitos, sejam internos ou até externos. Há um problema maior por trás de não reconhecer Jesus em sua plenitude, como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Deus. Quando não vemos Jesus como Senhor, nós abraçamos outras autoridades para preencher esse vazio. Podem ser líderes que muitas vezes são carismáticos, podem ser filosofias, podem ser ideologias, podem ser métodos de autoajuda, podem ser bens materiais, pode ser até celebridades. Tudo isso como se fossem salvadores de nossa vida. O problema é que todos esses messias, substitutos, eles são falíveis. E quando eles falham, gera uma desilusão profunda em cada um de nós. Pense nas celebridades que pregam um estilo de vida perfeito, não é mesmo? Vai olhar nas redes sociais onde todos querem ser perfeitos ali, eles pregam um estilo de vida perfeito e depois se envolvem em escândalos. Pense em políticos que prometem o paraíso para cada um de nós. Mas eles se corrompem no meio desse caminho. Pense nas empresas que vendem uma felicidade, mas que os seus próprios funcionários não são valorizados. Quando isso acontece, muitas vezes nós perdemos a esperança e nos tornamos cínicos. Não acreditando em mais nada. Ou partimos para um outro Messias humano, repetindo o ciclo de frustração. Mas também há conflitos internos. Pois uma das marcas do mundo atual é que há uma ênfase gigantesca por uma autonomia absoluta, onde você pode tudo, basta acreditar em si mesmo, você pode tudo, todas as coisas você pode. Esse pensamento gera um senso de independência tão grande que a noção de submeter-se a um Senhor divino soa quase como uma ofensa na sociedade hoje. Mas ao mesmo tempo que nós pregamos uma liberdade total, a sociedade prega isso, nós nos tornamos escravos da nossa própria performance. E está aí o burnout, está aí ali uma crise emocional, uma crise espiritual, para nos falar que isso é uma realidade. Quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão em burnout, quantas pessoas estão em crise por acreditar que podiam tudo e perceberem que não podem tudo. Pense quando a vida nos golpeia de forma inesperada, quando surge uma doença grave, quando um ente querido morre, quando há uma crise mundial que nós passamos, ou estamos passando, onde está a força do você pode tudo diante dessas questões? Meus irmãos, nós precisamos de um rei maior que as nossas circunstâncias. Alguém que governe sobre esse caos que nós vivemos. E que ofereça a esperança real. Muitos não querem admitir que precisamos do Senhor, porque desejam ser os senhores de si mesmos. Essa postura ela leva a um afastamento de Deus e a uma profunda crise de significado. Quando não reconhecemos um propósito maior, a vida se reduz ali a buscar um prazer imediato, a buscar um status, a buscar poder, ou qualquer outro ídolo que promete, mas não entrega satisfação duradoura. No mundo obcecado por autonomia, reconhecer Jesus como Senhor é um ato radical de contracultura. Precisamos aprender a depender dele em tudo. Sem ele, nada podemos fazer. Agora eu queria pensar em forma prática esse pecado de não reconhecer Cristo como Senhor e Rei de tudo e todos. Para nós, ou para muitos de nós que somos cristãos, identifique se em sua vida prática Cristo não tem sido encolhido
a um mero solucionador de problemas pontuais, sejam eles financeiros, sejam eles relacionais, emocionais. Você se lembra de Jesus apenas na oração, quando você está desesperado? No pedido de socorro financeiro? Na busca de um milagre de cura? Identifique se Jesus não está sendo encolhido a um mero solucionador de problemas. Jesus é o Senhor absoluto, maior que o nosso maior herói, maior que Davi, maior que qualquer autoridade deste mundo. A implicação prática é que nós precisamos alinhar a nossa adoração, lembrando que o nosso relacionamento com Cristo não se baseia apenas no que Ele faz por nós, mas quem Ele é. Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador prometido. E se você ainda não alcançou a fé em Cristo, pode ser que olhe para Jesus como um grande mestre, um líder espiritual, alguém que ensinou princípios de amor, de bondade. Mas esse texto mostra que ele não é só mais um mestre, só mais um grande rabi. Ele é o Senhor dos senhores. Então eu convido você que já se cansou de ver líderes, de ver sistemas falhando, a considerar a possibilidade de Jesus ser maior do que você imagina que Ele é. Considere isso. Que Ele não seja apenas um exemplo moral, mas o próprio Filho de Deus, digno de ser reconhecido, digno de ser adorado. Talvez você não crê em Jesus como seu Senhor, mas questione a si mesmo quais são os senhores que governam a sua vida. Pode ser medos, pode ser ambições profissionais, pode ser opiniões de outras pessoas. Tem muitos ídolos que podemos colocar como senhores de nossas vidas. Talvez você deposite a sua esperança em algo que no fim não satisfaz plenamente. O problema é que isso não traz a paz. E não traz o sentido duradouro que apenas o Senhor de Davi, pode trazer. Mas, meus irmãos, assim como no primeiro século, o mundo de hoje está em crise. Nós precisamos de um verdadeiro Salvador. O mundo precisa de redenção, o mundo precisa de salvação. Olha a violência, olha a corrupção, olha as desigualdades, olha as injustiças no mundo. Tudo isso nos mostra, nos aponta que nós precisamos de um Salvador. No entanto, ao mesmo tempo que nós clamamos por justiça, nós rejeitamos aquele que pode verdadeiramente trazer essa justiça. Fazemos manifestações exigindo mudanças, mas sem reconhecer que a raiz do mal está no coração humano e só Deus pode transformá-lo de dentro para fora. Quem pode curar a maldade arraigada no homem além do próprio Criador? Quem? Somente aquele que é maior que Davi, o rei, cujo reino não terá fim. E é por isso que a solução ou a salvação não pode ser meramente humana. Precisa ser divina. O texto fala: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Pense no Salmo 110. Consegue imaginar a cena de Davi, o maior rei de Israel, compondo o salmo profético, movido pelo Espírito Santo? É como se ele estivesse sendo transportado a um futuro de glória celestial, onde ele já viu o Messias assentado do lado de Deus, compartilhando o seu poder. E Jesus, ao citar esse salmo, ele está, na verdade, dizendo: eu sou esse que está sentado à direita de Deus.
Eu sou aquele a quem o Senhor, o Deus Pai, concede autoridade suprema. O Senhor disse ao meu Senhor. A solução começa com o reconhecimento de que Jesus é tanto filho de Davi, ou seja, na linhagem humana, quanto o Senhor de Davi, por sua linhagem divina. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Essa é a grande singularidade do cristianismo. O Filho de Deus assumiu carne, se assumiu carne e habitou entre nós. Se Jesus fosse somente um descendente humano, poderia no máximo criar um governo político, melhorar algumas leis, ou talvez liderar um exército. Mas sendo Deus, ele traz cura, ele traz perdão de pecados, ele traz reconciliação eterna com o Deus Pai que nós havíamos perdido lá no Éden. Esta é a função do verdadeiro Messias. Isso é a redenção em escala cósmica, algo que nenhum governante terreno poderia trazer. Ele amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele cresça, creia, não morra, mas tenha vida eterna. Se Ele é o Deus encarnado, então não há problema humano, social ou espiritual que esteja além do alcance do seu poder. E Ele diz: sente-se à minha direita. O Salmo 110, ele descreve o Messias sentado à direita de Deus. E no contexto bíblico, a mão direita simboliza um lugar de honra, um lugar de poder, um lugar de autoridade. Portanto, Jesus não é apenas aquele que caminha conosco, mas Ele reina, Ele governa e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Lembre-se de Mateus 28. Quando Jesus, depois de ressuscitar, Ele fala aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Ele está dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso ecoa perfeitamente o Salmo 110 e também o Marcos 12 que nós estamos lendo. Ele não é um líder limitado, Ele é o rei de toda a criação. Toda a autoridade está sobre Ele, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Em Cristo nós vemos a justiça divina confrontar o pecado, ao mesmo tempo a graça divina acolher os pecadores. O maior exemplo disso é a cruz, onde Ele deu a sua vida em nosso lugar, derrotando o inimigo mais terrível, que é o pecado e a morte. E é sobre isso que nós vamos celebrar hoje. No Salmo 110 há a promessa de que os inimigos seriam subjugados. Na cruz, Jesus cumpriu essa promessa ao vencer a morte e ao ressuscitar. Isso significa que a solução para o grande dilema humano, que é a separação de Deus, foi resolvida com a auto-entrega do Messias, que é ao mesmo tempo o Senhor e o servo sofredor. Meus irmãos, o Messias é infinitamente maior do que as nossas categorias humanas podem imaginar. Ele não veio apenas para liderar Israel do jugo de Roma. Ele veio para libertar toda a humanidade do jugo do pecado e da morte. Ele é muito mais do que nós podíamos imaginar. E o texto ele vai finalizar dizendo: e a grande multidão ouvia com prazer. Pense na cena. Pense nessa cena final do ensinamento de Jesus. Após a sua fala, talvez tenha havido um silêncio no ar. As pessoas ficavam pensativas e questionando o que acabavam de ouvir. Alguns sentem um calor no coração, pois eles começam a compreender que ali diante deles é alguém maior do que apenas um mestre. Mas outros talvez sintam um desconforto, pois eles perceberam que essa revelação confronta as suas crenças pré-estabelecidas. Da mesma forma, quando reconhecemos que Jesus não é somente o filho de Davi, mas o Senhor de Davi, não é apenas um homem,
mas o próprio Deus. A nossa vida no mundo sofre uma reviravolta. A nossa forma de encarar o mundo muda radicalmente. Nós passamos a viver sobre um novo rei, com uma nova visão de missão e propósito que transcende as nossas ambições pessoais. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós temos um propósito muito maior. Se Ele é o Senhor, então nós somos os servos, ou seja, passamos a fazer parte da sua missão neste mundo, refletindo a sua luz em qualquer lugar que nós estivermos. Mas aceitar que Jesus é o Senhor, é um ato de rendição. É reconhecer que não somos nós os reis. Que as nossas ideias, os nossos planos não são supremos. Não é algo fácil. Não é algo fácil de viver. A rendição não é algo fácil. Saber e reconhecer que nós não somos os nossos reis, não é algo fácil. Porque nós normalmente pensamos que nós somos o centro do nosso mundo, não é mesmo? Nós somos os reis do nosso mundo. Que tudo gira em torno de nós mesmos. Na prática, isso se traduz em abrir mão do controle. Confiar na sabedoria divina e seguir a direção da palavra de Deus. Também não é fácil. Para a vida em comunidade, isso significa submeter as nossas diferenças. Às vezes, as nossas disputas internas ao senhorio de Cristo, buscando a reconciliação e o amor mútuo. Cristo é o Rei de toda a criação, meus irmãos. E se Jesus reina, tudo está sob o seu governo. Tudo. Logo, não há segmento da vida que fique fora do senhorio de Cristo, que fique fora do seu domínio. Isso significa que no trabalho Ele é o Senhor das nossas carreiras. O seu caráter, os seus ensinamentos devem moldar a nossa ética profissional, a nossa forma de tratar os nossos colegas, os clientes, os funcionários. Nosso emprego deixa de ser apenas fonte de renda e agora torna-se um local onde nós podemos servir a Deus, agindo com ética, excelência e amor para com todos que estão à nossa volta. Na família, Ele é o Senhor dos nossos lares. O relacionamento conjugal, a nossa criação de filhos, o cuidado com os nossos pais, tudo é transformado pela submissão à palavra de Deus. Isso molda a nossa forma de amar nossa família. Isso molda a nossa forma de educar os nossos filhos. Isso molda a nossa forma de perdoar uns aos outros. Jesus é o Rei da nossa vida social, da nossa vida em sociedade. As nossas amizades, os nossos hobbies, o uso das redes sociais, como nós usamos nosso tempo no lazer, são vividos na perspectiva que Jesus é o Senhor de tudo isso também. Como nós escolhemos as nossas amizades? O que nós fazemos com o nosso tempo livre? Como você gasta o tempo nas redes sociais? Meus irmãos, Ele é o Senhor das nossas escolhas políticas também. Pense nisso. Você não é o Senhor disso. Ele é o Senhor das suas escolhas políticas. Ele é o Senhor do seu engajamento social. Como você consegue viver sem olhar para o próximo? Não existe área neutra onde Ele não tem a voz, meus irmãos. Reconhecer essa verdade transforma os nossos valores, transforma as nossas prioridades de vida. Abraham Kuyper, um teólogo e também estadista neerlandês, ele disse: não há um só centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não exclame: é meu. Tudo está sob o domínio e autoridade de Jesus. Ele
enfatiza aqui a abrangência total do reinado de Deus, proclamando que o governo de Jesus não se limita às atividades tipicamente religiosas dentro da igreja, ou um ambiente eclesiástico, não. Sua autoridade alcança também a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida social, a nossa vida intelectual. Tudo está sob o senhorio de Cristo. E se Cristo é o Rei, então a sua igreja vive no mundo como os seus representantes deste reino. A comunidade de fé não é um clube religioso, mas uma embaixada desse reino, cujo rei é o Senhor, chamados para demonstrar o caráter de Cristo e proclamar a sua mensagem ao mundo, convidando todas as pessoas a participarem desse reino também. Se ele tem toda a autoridade, então ele nos envia em missão. Lembre-se de Mateus 28 novamente. Toda a autoridade que foi dada, então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A nossa tarefa de pregar não está apoiada na nossa força, meus irmãos, mas na força de quem governa o universo. A pergunta de Jesus: por que dizem que Cristo é o Filho de Davi, ecoa até hoje. Ela nos lembra que Jesus não pode ser reduzido a um simples mestre, um simples líder, um herói político. Ele é muito maior do que tudo. Ele é o Senhor, aquele que Davi chamou de meu Senhor. E se Davi, o mais grandioso dos reis de Israel, fez isso, não podemos ignorar essa verdade. A boa notícia é que esse Senhor, exaltado à direita de Deus, não é um tirano distante e indiferente para nós. Ele é o Rei que veio e habitou entre nós, sentindo as nossas dores, carregando os nossos pecados, o nosso fardo na cruz. E ao ressuscitar, ele demonstrou o seu poder, que o seu poder é maior que a morte, confirmando ali o seu direito de reinar sobre tudo e todos. Assim ele nos chama a viver sobre o seu senhorio, encontrando sentido, encontrando perdão, encontrando direção para as nossas vidas. Para uns, essa mensagem de que Jesus é o Senhor significa abrir mão de velhos hábitos e paradigmas para abraçar uma nova maneira de viver. E para outros pode significar apenas uma confirmação de algo que já sabiam, mas precisam ser relembrados constantemente. Seja qual for o caso, meus irmãos, a verdade permanece. Cristo é maior que Davi, maior que as nossas limitações, maior que o mundo. Ele é o Senhor de toda a criação. Hoje, Ele ainda nos chama a cada um de nós, dizendo: venha, siga-me, reconheça-me não apenas como um herói terreno, mas não como um modelo ético, mas como um rei que governa sobre tudo e todos. Que nós possamos encontrar em Cristo a esperança que o mundo não pode nos dar. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu, Pai, se fez homem, se fez carne, se fez servo e habitou entre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se fez servo, Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos que isso foi necessário porque nós somos pecadores, Pai. Nós precisávamos ser salvos de nós mesmos e do nosso pecado. Nós te agradecemos porque na cruz Tu pisaste na cabeça do nosso maior inimigo, Satanás. Tu destruíste, Pai, o pecado e Tu destruíste a morte e ressuscitou. E por causa disso nós um dia podemos ressuscitar também em glória, quando Tu voltar, não agora como um servo, mas como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, a quem todos estarão de joelhos, Pai. E toda língua irá confessar
que Tu és o Senhor, para a glória de Deus. É por isso que nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos submeter a cada dia ao Teu senhorio, Pai. Seja sobre o nosso trabalho, seja sobre nossa vida, seja sobre a nossa família, seja sobre a nossa maneira de pensar, Deus. Que Tu seja, Senhor, Senhor de tudo. E seja Tu e todos em nossa vida, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos ajude, Senhor, a todos os dias a dobrar os nossos joelhos em reverência ao nosso Rei, que é Senhor de Davi, que é Senhor de tudo. Amém.